Olha, meus irmãos, a notícia de hoje é daquelas que a gente ri pra não chorar literalmente, sabe? Uma coisa óbvia, mas que no mundo mimizento de hoje tudo gera discussão, tudo é motivo para questionamento, né? Mas para você questionar alguma coisa você tem que ter o mínimo, né, de conhecimento sobre. Mas vamos lá. Se você me perguntasse, Davi, qual a maneira de destruir um ser humano? A maneira mais eficaz de você impedir que alguém talentoso, alguém que possa brilhar, alguém que possa chegar muito longe, se você quer impedir isso dessa pessoa, eu lhe digo como fazer isso. É muito fácil e poucas pessoas pararam para pensar. Mas antes de revelar, para ajudar no seu entendimento sobre, eu vou falar de uma pessoa que eu conheci, um cara muito rico, um cara com muitos bens, fazendas de milhões, dono de vários postos de gasolina, inclusive fora do estado. E eu conheci essa pessoa, conversei com ele e me surpreendi ao saber que o filho dele, né, o primogênito, ele trabalha como bombeiro em um posto de gasolina dele, né? Ele que é o herdeiro. E aí eu perguntei, né, por que ele fazia isso, porque não há necessidade nenhuma. Inclusive o menino ama o trabalho. E eu digo, olha, não faz sentido nenhum, né? Porque colocasse ali num cargo administrativo, né, o próprio filho. Mas o pai disse não. Eu também já trabalhei para ganhar menos que ele. Já fiz profissões ainda menos remuneradas, ainda considerada mais baixa na sociedade, porque não tem, na verdade, profissão baixa. Todas as profissões são extremamente necessárias, né? Inclusive teve gente que entendeu errado, né? Quando eu falei lá que colocar o exército para consertar cerca, pintar meio fio era humilhante. Não é a profissão que é humilhante, é você pegar um profissional que não é para isso e colocar ali. É humilhante para nós brasileiros pagarmos um salário grande aos caras, né? Não ao soldado, mas ao exército em si, para fazer esse tipo de trabalho, né? É humilhante para nós. O serviço nenhum é humilhante, né? Como já dizia o seu Madruga, o trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar. Mas vamos lá, aí perguntei a ele, mas por quê, né? Colocou o filho, eu disse, porque eu já tive profissões menos remuneradas, menos conhecidas do que essa, e foi dali que eu comecei, foi dali que eu entendi a importância de cada profissional. E eu quero que meu filho, quando assuma isso, eu já passei dos 50, né? Olha a cabeça do homem. Meu filho vai assumir isso, e ele tem que saber lidar com cada funcionário. Sentindo na pele o que cada um passa, ele vai conseguir resolver cada problema, ele vai conseguir tirar de letra. Então veja, ele em vez de colocar o filho, né, como uma almofadinha lá, o gerente, o manda-chuva, o filho do patrão, ele coloca o filho recebendo ordem de outros gerentes, né, outros subordinados, para que ele entenda ali a cadeia de comando. E quando chegar a hora de ele assumir todo o negócio do pai, ele tenha toda a noção do que se passa cada classe de trabalhadores. Agora me diga, tem como dar errado um plano desse? Antigamente você olhava para as crianças, o cara com 16 anos já era um homem, já era capaz de assumir os negócios do pai. Hoje o que é que você está vendo? Você está vendo o cara de 30 anos agarrado na saia da mãe. 30 anos. A mãe está levando, né, ninho com Nutella pro cara. Qual é o resultado dessa pessoa? Então é isso que eu quero dizer para você. Se você quer destruir uma pessoa, por mais inteligente, por mais potencial que ela tenha, comece a sustentá-la. Comece a dar dinheiro a ela do nada. Toma aqui, ó, vai gastar. Não, mas eu preciso trabalhar. Não precisa fazer nada, só vai gastar. Você vai manter essa pessoa incapacitada, mesmo sendo capaz. É isso que muitos pais, por amar demais, acabam fazendo com seus filhos. Por isso, minha amiga, dona de casa, não, Davi, eu não trabalho, dona de casa, coloca a sua filhinha, ó, venha lavar um prato aqui com a mamãe. Faça isso, minha amiga, não arranca pedaço, não. O pai é a mesma coisa, Davi, mas eu trabalho em uma empresa, eu não posso levar meu filho, mas sei lá, quando for mexer na moto, no carro, chama o moleque. Vai ensinando essas coisas a ele. Faça ele entender que as coisas são difíceis, não são fáceis. Porque se você não ensinar, essa criança quando se deparar, quando ela sair dessa bolha que você criou pra ela, ela vai entrar em quê? É só você olhar as estatísticas aí. É o novo mal, né, do século. É a DP... Você já sabe o nome, né? A pessoa perde a vontade de viver. Por quê? Porque ela vive em bolha. E quando ela vê a realidade, ela não quer. Ela quer voltar pra bolha e não tem como. E às vezes, né, os próprios pais são responsáveis por isso. Porque criaram, de fato, muros ao redor do filho. Então, essa matéria daqui agora, a gente vai poder entender ela, depois que você colocou isso na cabeça, os nossos manda-chuvas estão fazendo exatamente isso com o povo, tá aqui, ó. Galípolo diz que os brasileiros gastam até 30 bilhões por mês com bets. O que é essas bets, Davi? Essas casas de apostas aí online, né? Que todas, sem exceção, todas são desonestas, são paraísos fiscais e o dinheiro sai da nossa nação nos empobrecendo. Agora me diga, meu caro irmão, se essas pessoas soubessem para ganhar esse dinheiro, elas iriam gastar em uma porcaria de aposta online? Se ela tivesse suado 7, 8, 10 horas
para botar aquele dinheiro no bolso, ela ia chegar e dar todinho a uma bet? É óbvio que não. Ela só faz isso porque ela pensa, isso aqui é o governo que tá dando, então eu vou gastar. E o dinheiro do governo é o nosso. Quando ela paga, né, para jogar nessas bets, o que é que acontece? O dinheiro vai para fora. Fortalecer o crime organizado, fortalecer o bolso de traficante, que muitos estão por trás disso aí, né? Eles viram algum rastro disso naquele caso da Deolane, né? Deu para ter uma noção do que é isso. Mas vamos lá. Matéria de 8/4/2025, enviado pelo nosso querido irmão Adriano Barbosa. Um abraço forte para ti, meu querido irmão. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o secretário executivo da instituição, Rogério Luca, informaram na terça-feira, dia 8/4/2025, que os brasileiros estão gastando entre 20 bilhões e 30 bilhões por mês em aposta online, as chamadas bets. A informação foi apresentada durante a audiência da CPI das apostas esportivas no Senado. A comissão investiga possíveis ligações desses sites com o crime organizado e discute medidas para combater o superendividamento de apostadores. De acordo com Lucas, os dados foram obtidos a partir da classificação da atividade de apostas como uma atividade econômica específica. Agora temos informações mais precisas e conseguimos confirmar esses volumes de gastos. De janeiro a março desse ano, o valor ficou entre 20 bilhões e 30 bilhões por mês, afirmou. O presidente do Banco Central, Gabriel, afirmou que a instituição não tem poder legal para impedir que recursos do Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, BPC, sejam usados em aposta online. Segundo ele, o BC só pode agir com base em determinações legais feitas pelo Congresso. Se o dinheiro está na conta do beneficiário, não há hoje um mecanismo legal que permita ao Banco Central fazer qualquer tipo de bloqueio. Esse é um tema que está sendo estudado pelo Ministério da Fazenda. Ele também disse que o Banco Central não pode divulgar dados do Pix para identificar quem está apostando, já que essas informações são protegidas por sigilo bancário. Mas eles sabem, sim, né? Estamos legalmente impedidos de revelar dados de transferências feitas pelo Pix. Essa proteção é essencial para o bom funcionamento da economia. Além disso, ele explicou que o Banco Central não tem competência legal para fiscalizar ou aplicar sanções a empresas que operam apostas de cota fixa, sem autorização para atuar no Brasil. A atuação da instituição, segundo ele, está restrita ao controle das instituições financeiras autorizadas a funcionar. Então, milhões de brasileiros fazem Pix para as apostas, né? E aí eles falam o seguinte, um levantamento do Banco Central apontou que cerca de 24 milhões de brasileiros fizeram ao menos uma transferência via Pix para sites de apostas nos primeiros 8 meses de 2024. Parte significativa desse grupo está entre os beneficiários do Bolsa Família. Em novembro de 2023, os deuses do Olimpo, né, o Fux, determinou que o governo criasse mecanismo para evitar que recursos do programa social fossem usados em apostas consideradas de alto risco. No entanto, em dezembro de 2024, a Advocacia Geral da União, a AGU, informou aos deuses que o governo enfrentava dificuldades técnicas para impedir esse tipo de transação. Já em março deste ano, o presidente do Tribunal de Contas da União, o TCU, Vital do Rego, declarou à TV Globo e ao G1 que é possível sim rastrear e impedir o uso de recursos do Bolsa Família em apostas esportivas online. Na verdade, meus irmãos, isso aqui era para ser banido, né? Os caras não têm poder aí para ameaçar, banir e conseguiram fazer isso, né? Com várias outras redes, como por exemplo o Hubble, né? Não baniram o Hubble, não baniram o X. Agora quer dizer que os sites online eles não conseguem, os sites online são mais fodões. Conversa pra boi dormir. Na verdade, eles estão dando aqui, né, o problema para que você diga assim, olha, o certo era tirar o Bolsa Família. Aí o povo que precisa vai dizer, não, você é louco, se eu não sei o que, aí vai começar a classificar você de algum ista, né, no final. Aí o governo diz, já que a gente não pode impedir que a pessoa gaste e também não podemos deixar de pagar, a gente já tem a solução mágica. Qual é essa solução mágica? Rastrear vocês. Criar mecanismo, né, que nós possamos dizer isso sim e isso não. Ou seja, o controle do seu dinheiro para eles, porque tem um problema sério aqui. Tem um problema sério. Essas bets, repito, todas elas, sem exceção de nenhuma, estão direta ou indiretamente ligadas ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e etc, etc. Isso aí vai parar tudo em paraíso fiscal. Veja se nenhum dono aparece. Eu sou o dono, sou fulano de tal, moro aqui. Veja se aparece nenhum. É sempre contas fora do país, passa por 5, 6 países para chegar em alguém. O dinheiro simplesmente se perde, né? É tudo máfia, meu irmão. Tudo máfia. É pessoas que agem nas sombras. Agora o pior é se essas pessoas, né, que querem jogar essa porcaria, trabalhassem, suassem e usassem o dinheiro delas, beleza, mas não, elas usam o dinheiro que faz cada objeto nesse país, cada bem nesse país, cada necessidade desse país, custar o que custa, para manter essa galera que não quer trabalhar, certo?
e quer viver de Bolsa Família e pega esse dinheiro e faz o quê? Não todos, é claro, certo? Eu tenho ciência que tem pessoas que realmente precisam e são cidadãos de bem. Não estou dizendo que quem recebe é bandido, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo em alto e bom som que boa parte, maioria de quem recebe, não precisaria realmente do dinheiro e tem capacidade de ganhar. Até mais. Está se mantendo fraco, está se mantendo dependente por uma conveniência. É isso que eu acho. Né? Agora tem uma parte sim que precisa e deve haver sim, né? Óbvio, uma ajuda, já que o governo cobra tanto. Agora que é fato também que muitas pessoas poderiam ganhar muito mais se não estivessem totalmente dependentes disso. O brasileiro tem muito potencial. É isso que eu acho. Tá certo, meus irmãos? Por isso eu mesmo tinha direito a isso, né? Logo quando eu comecei o canal, antes de começar principalmente, mas nunca fiz, porque eu sabia que eu ia ficar dependente dessa porcaria. E eu tinha potencial para conseguir. Você tem saúde, meu irmão? Tem coragem? Então vai à luta, meu irmão. Que Deus vai estar sempre do teu lado. Esses programas vêm com uma única finalidade, que é fidelizar o voto. É isso que eles querem. Vamos fidelizar os votos, né? O voto de cabresto. Nós é que inventamos isso. Nós é que vamos aumentar isso. Então vote em nós. É isso que os caras querem fazer. Então veja, nós estamos literalmente ao pagar nossas contas, ao comprar o nosso alimento, financiando indiretamente, já que muitas dessas pessoas, porque imagine, você recebe ali, né? Ó, o idiota já pensa assim, o governo me deu esse dinheiro. Não. O governo tomou de várias pessoas para te dar aquele dinheiro. O governo aumentou o preço de várias coisas no país para que você tenha esse dinheiro. O governo dificultou mais a sua possibilidade de dar certo na vida, se você colocar um negócio e ele vingar, para te dar esse dinheiro, a você e a outros. E aí o cara diz, como foi dado, né, não suou por aquilo, então ele não vai dar valor. Então ele pensa, eu vou jogar o dinheiro, eu vou tentar ficar rico, né? Vem um monte de influenciador safado também que mostra, olha, eu tenho isso aqui, ó. Tem uns que estão fazendo essa tática, tem um mesmo que tem milhões de inscritos, né? Quase 30 milhões. E o que é que o cara faz? Ele compra uma Ferrari, compra uma Lamborghini, aí em seguida ele diz, olha, vamos jogar aqui na Blaze, olha, vamos jogar nessa daqui, essa aqui é boa, né? Dando a entender que ele tem aquilo ali por causa do site de aposta, que é uma puta de uma safadeza você fazer isso, né? O cara tem o que tem por causa das milhões de views que faz, pelos contratos que tem, né? Não tem nada a ver. Mas ele induz, né, aquele coitado que o segue a pensar por isso e seguir por esse caminho. Então é uma puta de uma safadeza. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui, né? Então você tá vendo aí o motivo do país ser como é, né? E como várias pessoas com potenciais estão sendo apagadas porque estão se acomodando nisso, né? Não é à toa que ninguém, você vê, até os que dizem, não, eu sou de direita, é conservador, mas fala em manter os programas, né? Nem de longe os caras querem cortar. Por quê? Porque sabem que fideliza. Enfim, meus irmãos, é isso. Eu vou encerrando por aqui. Agora que você tem a noção, deixa a tua opinião aí. Você concorda comigo que é uma maneira de apagar uma pessoa e muitas pessoas por amor estão fazendo isso às vezes com os próprios filhos? Deixa aí nos comentários, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Não esquece do velho Diário do Davi. Escrevi ótimas páginas essa semana, família. E quando sair a atualização, tenho certeza que muitos de vocês vão gostar. Nesse momento já são mais de 500 páginas. Lá não. Se você... Davi, eu comprei, só tem 400. É o que tem. Agora, se você comprar, né? Mas vai vir a atualização. E o bom de comprar agora, antecipado, é que quando chegar a atualização é só você baixar. Você não vai pagar mais nada. Quem deixar para comprar depois que vier a atualização, aí vai pagar o novo preço. Tá certo, meus irmãos? Porque nem relógio trabalha de graça, né? E eu sou capitalista, não comunista. Tá certo, meus irmãos? É isso. Fiquem todos com Deus. Um abraço e nós segue junto. Fui!